Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo da Ice Markets. Meu nome é Jéssica Whittaker e hoje entenderemos como identificar padrões simétricos num gráfico de candles. Vamos lá? Como já falei em alguns outros vídeos anteriores aqui no canal, existem vários padrões que se repetem ao longo de um gráfico de candles que podem ser considerados excelentes pontos de negociação. Esses padrões são encontrados através de identificação visual, delimitação através de linhas e desenhos, e os principais padrões que geralmente os traders, quem negocia no mercado financeiro, seja ele de ações, seja ele o Forex, seja commodities, você consegue enxergar no gráfico de candles certos padrões como topo duplo, fundo duplo, ombro, cabeça, ombro invertido, a bandeira, o triângulo, e eu exemplificarei todos eles para vocês aqui através de gráficos. A identificação visual é importante para a gente se situar dentro do mercado. A gente identifica a tendência em que o mercado está para que a gente possa tomar a melhor decisão de compra ou venda. Por exemplo, aqui quando a gente traça as nossas linhas, a gente observa que às vezes o mercado está numa tendência lateral e a gente encontra pontos interessantes de negociação. Agora, quando o mercado pega uma tendência, que é esse exemplo aqui dessa tendência de alta que o mercado fez, a gente espera o mercado chegar a certos níveis para a gente iniciar a nossa operação. Um dos padrões mais encontrados, seja ele em qualquer classe de ativos, é o topo duplo, tá? O topo duplo, ele acontece geralmente vindo de uma tendência de alta, tá? O mercado começa a lateralizar ou então fazer padrão de fraqueza, começa a fazer esses movimentos que o mercado não consegue pegar um novo topo, e aí ele começa a fazer topos iguais, tá? Aqui o mercado fez, no caso, esse topo, o topo 1 e o topo 2, esse topo duplo, tá? E quando o mercado ultrapassa esse topo duplo, a base desse topo duplo, a gente tem uma projeção imaginária, tá? Que vai corresponder às linhas de Fibonacci que eu já expliquei em alguns vídeos anteriores. Ele vai corresponder a um nível de preço imaginário que será exatamente a distância da altura do topo duplo. Tá? Então, essa altura aqui, se você pegar e projetar ela para baixo, ela dá exatamente na base desse fundo que ele fez aqui, tá? Que foi a projeção desse topo duplo anterior. Então, vou limpar aqui para vocês enxergarem e traçar somente o topo duplo junto com a projeção, para vocês começarem a perceber esses níveis dentro dos gráficos de candles e procurarem esses níveis e fazerem a projeção para vocês ganharem essa leitura, que quando você vê um topo duplo, você sabe que ali será um possível ponto de negociação. O que aconteceu aqui nesse topo duplo? Olha, a gente tem topo 1 aqui, a base dele. Aí ele foi lá, fez mais um topo no mesmo nível do topo anterior e desceu, tá? Que ali ali no primeiro topo ele marca a resistência. E aí ele bate ali naquela resistência novamente e o mercado desce, tá? Assim que o mercado desce, você projeta essa distância e já deixa lá um nível para baixo dessa mesma distância, teve lá para cima. Então aqui, ó, você consegue enxergar a simetria entre esses topos duplos e o alvo. Nesse mesmo gráfico, a gente consegue enxergar um outro movimento que foi idêntico a esse movimento que eu acabei de mostrar para vocês. E teve aqui, olha, esse topo, ele foi lá, marcou essa resistência, a gente projeta para frente. Uma vez que o mercado toca novamente esse ponto, ele já é resistência, então resistência a gente sempre vende. Se você não estava confiante desse movimento aqui, perdeu essa resistência aqui para vender ali em cima e espera uma chance do mercado para você entrar numa operação novamente, você sabe que aqui, olha, ele marcou exatamente a base do topo duplo. E ele ultrapassou essa base. Uma vez que ele ultrapassa essa base, você já sabe que tem um alvo lá para frente, lá para baixo, na mesma distância da altura desse topo duplo. Então, você faz essa projeção aqui para baixo
e pega a sua operação para completar o ciclo. O mercado nunca vai ser 100%, mas assim, a chance de dar certo é uma chance bem maior do que a chance de dar errado. Esse tipo de leitura de mercado de topo duplo é um sinal bem frequente em vários tipos de ativos. Então, como o topo duplo, existe o fundo duplo, que é o movimento contrário, que onde, vindo de uma tendência de baixa, o mercado começa a fazer lateralização e também movimentos de fraqueza. Então, quando o mercado chega nesse ponto de fazer esses movimentos de fraqueza, a mesma coisa lá do topo duplo, você sabe que existe a chance desse mercado fazer uma projeção para cima, tá? Então, ele faz o W aqui, a gente fala W, que é o fundo duplo. Então, ele fez um fundo aqui e marcou um suporte. Fez o outro fundo, marcou a confirmação desse suporte. Uma vez que o mercado ultrapassa esse nível aqui desse topo aqui anterior, que foi o início lá da projeção do fundo duplo, você pega essa altura do fundo duplo e projeta ela para cima. Então, essa aqui será a distância que o mercado fará esse movimento espelho, esse movimento ali de fechamento desse ciclo aqui do topo do fundo duplo. Um outro movimento bem conhecido é o oco, ou ombro, cabeça, ombro, onde, vindo de uma tendência de alta, o mercado começa a não fazer mais topos mais altos do que os anteriores. Então, como assim, Jéssica? A gente sabe que a tendência de alta, você faz sempre topos mais altos do que o topo anterior. Então, aqui ele fez esse topo mais alto, mas esse próximo movimento aqui, ele não conseguiu fazer um topo mais alto, então esse topo ficou aqui mais ou menos na mesma região desse topo anterior aqui. Então, você sabe que é o ombro, a cabeça e o ombro. Então, quando você vê esses padrões assim no final de uma tendência, você pode imaginar e pode esperar com que o mercado faça a projeção dessa altura desse movimento, onde a cabeça é o início da projeção e a linha do pescoço. Você faz essa projeção e traça essa distância para baixo. Então, quando o mercado bater ali naquela linha imaginária que foi projetada anteriormente por esse ombro, cabeça, ombro, você sabe que ali é o final daquele movimento ali que o mercado completou, que é o final de um ciclo. Então, esse ciclo começou aqui, né, no início, aqui onde o mercado rompeu o ombro, cabeça, ombro e projetou para baixo para fazer a extensão do movimento. Então, esse aqui é mais um exemplo de movimento simétrico. O COI, ou ombro, cabeça, ombro invertido. Como o próprio nome já diz, ele vai fazer um movimento contrário. Assim como lá no ombro, cabeça, ombro, onde vindo de uma tendência de alta, o mercado faz aquela estrutura. Agora aqui, vindo dessa tendência de baixa, o mercado faz uma projeção para reverter o movimento. Então, olha só, ele estava vindo aqui dessa tendência de baixa, né? Ele fez um ombro aqui, nesse períodozinho, uma cabeça e um ombro novamente. Então, quando ele rompeu esse nível aqui, automaticamente essa projeção foi confirmada. Essa projeção desse movimento aqui da altura da cabeça, ele foi projetado para cima. Então, quando o mercado chegou lá e bateu nesse ponto, ele completou o ciclo do ombro, cabeça, ombro invertido. O mercado, ele pode demorar, às vezes essa linha aqui da cabeça pode ser muito maior do que o período aqui do ombro, né, dos ombros correspondentes aqui. Ele pode estar caracterizado de vários tamanhos, porém, essa projeção é sempre muito, muito mais provável de que o mercado vá lá concluir esse ciclo do que não. A bandeira, da mesma forma que existe o topo duplo, fundo duplo, da mesma forma que existe o oco e o ocói, existe também a bandeira de alta e a bandeira de baixa. Nesse caso, eu vou demonstrar para vocês a bandeira de alta, onde, vindo de uma tendência de alta, o mercado faz uma perna, um movimento e marca um topo. Aí o mercado fica ali lateralizando naquele espaço. Nesse caso aqui, ele formou um triângulo e a parte de baixo da bandeira é considerado o mastro
E aí ele faz a projeção desse mastro quando ele rompe essa resistência. Então, quando ele rompeu essa resistência, você pode fazer a projeção dessa mesma distância para cima, que foi exatamente o que o mercado fez. Então, isso aqui é considerado uma bandeira. Ou ele pode ser uma lateralização perfeita, onde tem uma resistência, um suporte em forma de um paralelepípedo, ou então ele pode fazer o triângulo. E aqui nesse gráfico do ouro contra o dólar, a gente encontra um exemplo bem legal aqui de triângulo. Como que a gente faz a projeção num triângulo? O triângulo, a gente tem essa linha aqui, né? A gente pode ligar essa linha com essa daqui, que forma o suporte do triângulo. Aí, se a gente traçar uma linha imaginária aqui, a gente tem a resistência do triângulo. E uma vez que essa resistência é rompida, a gente vai fazer a projeção da altura desse triângulo. Esse triângulo, ele tem mais ou menos um suporte nesse nível e uma resistência nesse. A gente traça esse nível aqui, essa distância, para cima a partir do momento que ele rompe. Então, você vê lá que o mercado repetiu exatamente essa altura do triângulo para cima, que é onde foi o rompimento dele aqui. Isso acontece em todos os períodos de tempo, tá? Dentro dos gráficos. Acontece nos 5 minutos, no 10 minutos, no 1 hora, no 1 ano, em gráficos maiores, isso acontece sempre. O mercado sempre repete movimentos em fractais, como eu já disse em um vídeo anterior aqui do canal. E vale ressaltar também que você pode utilizar essas técnicas em qualquer gráfico, tá? Em qualquer gráfico de ativo. Se o ativo tem um gráfico onde mostra a variação do preço contra o tempo, você consegue enxergar esses padrões e aproveitar esses níveis de preço para realizar as suas negociações. Bom, espero que tenha agregado no seu conhecimento. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!